A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje o pastor Takemi não está conosco, está tirando aí uns dias de folga, e nós estamos aqui na missão de cultuar ao Senhor juntamente com vocês nesta noite, e com certeza alegres, radiantes, entendendo que não haveria melhor lugar para que pudéssemos estar nesta noite de domingo, para celebrar ao nosso Deus, render esse culto de louvor, de adoração. Só Ele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos fazer uma leitura, Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, um texto bastante conhecido de todos aqueles que um dia já tiveram a curiosidade de conhecer a palavra, e a gente sempre começa pelos evangelhos, que são palavras mais fáceis de entender, mas também ao mesmo tempo palavras com significados profundos, que nós precisamos também aprofundar e não só ler. João capítulo 3, verso 16 em diante, diz a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Graças a Deus. Podem estar assentados, irmãos? Como eu disse, é um texto conhecido que muitas vezes a gente lê e é fácil de decorar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas muitas vezes a gente não dá sequência no texto para entender realmente qual o objetivo de Deus. Enquanto nós estávamos aqui cantando, eu estava assim, meditando, pensando, anotando, tendo a confirmação daquilo que Deus quer falar conosco todas as noites. Independente daquilo independente da pessoa, independente de quem está manuseando a palavra, né? O objetivo de Deus é falar conosco em todos os momentos, não só quando estamos aqui reunidos, mas principalmente lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, no dia a dia, na convivência com as pessoas. E quão é gostoso a gente poder falar a respeito da palavra. Como é gostoso quando a gente encontra com alguém que não se via há tanto tempo, e de repente encontra e descobre que aquela pessoa tomou uma decisão de fé e passou a servir a Deus. E o importante, a maior alegria que nós podemos ter é que a gente vê que o objetivo pelo qual Deus nos formou, pelo qual Deus nos criou, quando nós encontramos mais um que deu crédito à palavra e que está se esforçando para fazer multiplicar essa palavra, então a gente entende o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Muitas vezes a gente se pega nas dificuldades da vida, eu pelo menos começo a analisar, começo a pensar, começo a tentar entender qual o objetivo de cada um de nós. Qual o objetivo? Por que Deus criou o homem lá do pó da terra? Por que Deus fez essa obra da perfeição? A gente sabe que o nosso corpo é algo tão completo, tão completo, tão completo, que o nosso cérebro é infinito.
nós estamos aí na era da inteligência artificial. Mas quem que está promovendo essa inteligência artificial? O cérebro do ser humano. E nós sabemos que todas as coisas, todas elas, existem o lado benéfico, mas também existe o lado prejudicial em todas as coisas. Hoje nós vivemos na era aí da tecnologia, o telefone, né, o smartphone, que não dá sossego para a gente, não dá sossego. Eu costumo dizer que eu não olho no telefone entre meia-noite e 6 da manhã, porque é o momento que eu me desligo para ter condições de no próximo dia trabalhar. Não porque eu sou viciado no telefone, é porque o telefone é o meu trabalho. Pessoas que estão trabalhando, que estão sujeitas às minhas instruções e às vezes, por exemplo, um dia desses, 3:30 da manhã, um deles mandou mensagem. Mas eu acordo à noite para ir ao banheiro e não olho no telefone, porque eu não me preocupo, porque tudo está no controle de Deus. Se algo errado acontecer, não vai ser o meu desespero, não vai ser às 3:30 da manhã, eu não vou resolver nada. Então Deus cuida das coisas. Mas nós vivemos nessa era em que todos estão ligados, antenados, muitas vezes nós não conseguimos desligar para descansar. E aí eu começo a analisar, poxa, mas qual o objetivo de Deus nas nossas vidas? Então hoje, nós estamos aí no mundo inteiro. Hoje pessoas têm oportunidade de ouvir a palavra no mundo inteiro. Em 1978, quando meu pai e minha mãe se converteram, e eu ainda criança, como essas que chegaram aqui agora, comecei a participar do culto, eu achava extraordinário, passava os slides, né? Eram os slides com os cânticos, às vezes passava historinha, né? Alguém estava lá de locutor, lá no microfone, e ia passando as historinhas ali, era algo extraordinário. Hoje, você quer saber quantos quilômetros dá daqui de Campo Mourão até Miami? É só você colocar no Google. Então, nós vivemos numa era que nós precisamos entender realmente qual o motivo pelo qual estamos aqui. Agora, veja bem, às vezes também é necessário entender e saber que, conforme acabamos de cantar, nós somos estrangeiros aqui. Nós vivemos aqui como se vive em algum país, digamos, nós somos brasileiros e vamos, quem sabe, morar um tempo nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer outro lugar. Quem sabe, quantos jovens, quantas pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar em outro país, quem sabe angariar recursos para implementar algum sonho que tem aqui no seu país de origem. Mas, estando lá em outro país, sempre existe a expectativa de voltar para o seu país, para o Brasil, para a sua casa, para a sua família, para perto daqueles que você conhece. E aí, quando a gente pensa assim, nós somos estrangeiros nesse mundo, então quer dizer, nós não somos daqui. Deus formou o mundo na intenção da eternidade. Então, o homem foi formado para que vivesse a eternidade com Deus. Mas conforme a história nos mostra, então vem o diabo, o Lúcifer, o Satanás, e entra para atrapalhar os planos de Deus. Se você buscar na palavra, todos aqui são de casa, todos conhecem e sabem, né, que o diabo ele foi expulso do céu, por quê? Porque ele quis se tornar igual a Deus. E com ele, terça parte foi lançado, foi expulso do céu. Então hoje ele vive para atrapalhar a nossa volta ao céu. Porque nós fomos criados aqui para viver a eternidade com Cristo, conforme nós conhecemos na palavra. Então o pecado entra, o homem se corrompe, o pecado toma conta e aí domina todas as coisas. E aí o que acontece? Deus está sempre dando uma oportunidade, sempre dando oportunidade. Passa a era de Adão, chega a era de Noé.
Deus vê em Noé um homem de caráter, um homem de compromisso. Deus vê em Noé uma pessoa em quem se possa confiar. E Deus então faz um plano, um plano de salvar novamente a humanidade através de Noé. Então Deus fala com Noé: faz uma arca, dá as medidas, tudo certinho, e passa todas as instruções. Noé passa 120 anos construindo uma arca, e o povo zombando dele, dizendo que ele era louco, construindo uma arca no meio do deserto, lugar que não chovia. 120 anos, até o dia em que Deus deu a ordem: entra na arca. E engraçado, e o interessante, e o principal de tudo isso, Deus não falou para Noé: entra na arca e fecha a porta. Não, Deus falou para Noé: pega a tua família e entra na arca. E quem fechou a porta foi o próprio Deus. Então a palavra diz que, como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio e acabou com tudo. Então, houve 120 anos de oportunidade para o povo acreditar na palavra de Noé. Mas o povo não quis. O povo não quis. Hoje eu começo a relembrar os 46 anos que eu frequento a igreja. Aí a gente começa a lembrar de quantas pessoas que passam, que vão, que somem, de repente alguns voltam, outros acabam desistindo. E eu não me esqueço de um rapaz que uma vez perguntou para mim: você ainda é crente? Aí eu falei para ele assim: enquanto você me ver em cima da face da terra, eu vou ser um homem crente temente a Deus. Certo? Porque eu não tenho nenhuma intenção e nada pode me separar do amor de Deus. E o que acontece? Então, quando a gente começa a meditar na palavra, são coisas tão profundas que a gente tem condições de buscar dentro da palavra de Deus, para que a gente tenha realmente essa condição de entender que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou o nosso pecado na cruz, e hoje, veja bem, nós não temos o direito de duvidar disso, porque se nós, por acaso, tivermos qualquer dúvida, está abrindo uma brecha para o inimigo. Por quê? Porque o inimigo é aquele que tenta confundir. O que ele fez lá no Jardim do Éden? Ele chegou e falou: como é que é o negócio aqui? Deus disse que vocês podem comer de tudo? Não, a gente não pode comer daquela árvore lá. Não, mas por quê? Não, porque se a gente comer a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer não. Então hoje nós vivemos assim. Todos os instantes o inimigo está investindo de uma maneira para nos enganar, para colocar dúvida, para colocar medo. E aí, quando a gente lê a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje, Deus está aqui falando para cada um de nós, que nós temos essa segurança, que nós temos esse privilégio. Veja bem, cada um de nós precisamos entender, ter essa convicção do privilégio que temos de conhecer a palavra. E através disso, termos condições de sermos testemunhas dessa palavra, para que as pessoas, ao conviverem conosco, possam entender e possam aprender e possam também desejar conhecer essa palavra. Então, Jesus nos dá essa condição, Ele paga o nosso pecado, porque lá no Éden, quando o homem pecou, Deus lançou a promessa: nascerá da mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Então o inimigo, ele já se preocupou desde aquele momento. Então, toda mulher grávida, o inimigo olhava para tentar destruir, porque ele sabia que da semente da mulher nasceria aquele que ia esmagar a sua cabeça.
Até que então, acaba ali aquela era de Noé. Noé salvou a sua família. E depois o povo se corrompeu tudo novamente. Uma história recente. Já pensou se fosse conosco hoje? Fala assim, olha, vocês sabem o que aconteceu há 50 anos atrás? Teve um dilúvio. Deus acabou com tudo. Só sobrou a família de Noé. Se nós estamos aqui hoje é porque nós somos descendentes de Noé. Então vamos atentar para a voz de Deus. Senão Deus vem e extingue a gente novamente. Mas infelizmente o inimigo continua até hoje, até esse instante, trabalhando para gerar confusão. Aí vem, e Deus vê em Abrão, um homem que também era uma pessoa no qual ele poderia investir. Então Deus investe em Abrão, chama ele, tira ele do meio da sua casa, do meio da sua parentela. Eu falo que, quem sabe, as pessoas que nos rodeiam, o convívio, né, os parentes, muitas vezes são um empecilho para que se tenha esse real encontro com Jesus. Eu vejo que muitas vezes pessoas têm vergonha, muitas vezes, de falar da palavra. E como é gostoso a gente se declarar através da palavra e poder ser testemunha para aqueles que não conhecem a Jesus. Como é gostoso quando alguém para ouvir a gente contar nossos testemunhos, dizer daquilo que Deus faz na vida daquele que conhece a Jesus verdadeiramente. Como é gostoso a gente poder contar nossas experiências. É gostoso demais. E pensemos cada um de nós, do tempo que nós já temos esse convívio com a palavra. Já temos momentos marcantes, já temos momentos em que realmente a gente teve convicção de que está fazendo, se esforçando por aquilo que é certo. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ter esse momento em especial? Naquele momento que, quem sabe, você acha que vai perder a sua vida. Quem sabe você está enfermo e você percebe, pelo menos comigo é assim, quando eu estou ali, eu estou gripado, estou com uma tosse, estou ali com um mal-estar, eu começo a analisar, puxa vida, como a gente é frágil. Como a gente é frágil. E ao mesmo tempo, como somos perfeitos, porque Deus criou o nosso organismo. Um organismo que consegue se regenerar, um organismo que consegue se levantar de tantos ataques externos que influenciam no dia a dia, né? Tantas doenças novas que aparecem, tantas infecções, vírus e tantas as coisas. Nós permanecemos aqui. Então, ao mesmo tempo que, conforme diz a palavra, que nós somos como uma folha levada pelo vento, nós também somos perfeitos, criados por Deus. Agora, não é só o fato de sermos criados, precisamos também ser filhos. Então, aqui na palavra, Deus nos dá essa convicção. Então, Jesus diz ali: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o maior privilégio que nós temos. Por quê? Porque a partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, então nós temos a oportunidade de receber de graça essa salvação. Agora, quem crê nele não é julgado. O que nele não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, qual que é a condição para que nós possamos escapar do julgamento? Porque hoje, Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso advogado, é aquele que nos defende diante do inimigo. Mas como escapar do julgamento? Porque nós vamos chegar diante de Deus um dia.
Todos comparecerão diante de Deus. Nós acabamos de cantar que haveremos de confessar que Ele é o Senhor. Então, como nós podemos chegar diante de Deus aliviados? Como que nós podemos chegar diante do trono, diante do livro da vida, aliviados? Mediante o sacrifício de Jesus, que nos dá condições hoje de podermos receber a salvação através dele. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando Jesus esteve, no pouco tempo em que ele deu as instruções, pessoas que acompanhavam muitas vezes, vinham pelo interesse do alimento físico, pelo interesse da cura, pelo interesse de uma libertação, mas quando eram confrontados a respeito da necessidade de compromisso, muitos davam as costas e viravam para trás e voltavam. Tanto que, quando Jesus foi levado a Jerusalém, que tem o texto que diz que o povo lançava os ramos, para Jesus entrar no seu jumentinho, foi uma festa. Mas no outro dia, naqueles dias ali, aquele mesmo povo que recebeu Jesus com festa, estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, nós precisamos ter noção da astúcia do inimigo, que trabalha incansavelmente para nos confundir. Porque nós não podemos ser as pessoas que aclamam e no outro dia condenam. Então, o Espírito Santo nos chama a atenção neste sentido, para que assim nós possamos desfrutar realmente da graça, do milagre, da ação de Jesus que foi morrer em nosso favor. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, para que não sejam vistas as suas obras. Então, quando pessoas não têm a intenção, não se esforçam para andar na luz, o que acontece? As trevas tomam conta. E é muito simples a gente entender, a diferença da luz e das trevas, para que nós possamos ter realmente condições de andar de maneira que seja realmente de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos estar na luz. Em qualquer coisa que nós vamos fazer no nosso dia a dia, nós precisamos estar na luz, porque nas trevas é impossível fazer qualquer coisa. Quem sabe a gente consegue andar dentro de casa, na penumbra, mas se estiver totalmente escuro, mesmo a gente morando dentro de uma casa há tantos anos, você vai precisar apalpar as paredes para você conseguir andar. Então a palavra nos chama a atenção, precisamos estar na luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são em Deus. Então, que nesta noite nós possamos entender realmente o objetivo pelo qual o Senhor tem nos chamado. Então, quando o evangelista deixa esse texto, e conforme eu disse, a gente lê, a gente conhece, a gente decora, mas a gente precisa conhecer realmente, conhecer profundamente o significado de tudo isso. Então, o mundo dos homens alienado e condenado recebe no dom do amor de Deus a opção da vida eterna. Então Deus nos dá a opção da vida eterna. Veja bem, o mundo nos condena, mas Deus nos dá a opção da vida eterna. E a vida eterna, mas quando se diz em vida eterna, existe dois sentidos, porque veja bem, nós precisamos entender que nós somos eternos,
mas Deus convida para a vida eterna. Mas tem também a morte eterna, mas uma morte que não é morte, é um sofrimento eterno. Então nós precisamos ter muita convicção disso. Quem sabe pessoas que passam pelas comunidades, que ouvem a palavra, quando a gente fala em evangelho são boas novas. Quando a gente fala comunidade evangélica, é uma comunidade que proclama as boas novas da salvação. Ah, você é evangélico? Sou. Para que eu seja evangélico, eu tenho que proclamar boas novas de salvação. Essa salvação é isso que Deus então nos dá pelo seu amor. Então, Deus confiou em Noé, Noé fez a parte dele. Deus confiou em Abraão, Abraão fez a parte dele. Depois veio Isaac, veio Jacó, veio José, veio Samuel, veio Davi, vieram os profetas. E aí, quando a gente encerra ali a história do Velho Testamento, o povo estava tão corrompido, o povo estava entristecendo Deus de uma tal maneira, que existe 400 anos de silêncio profético. Já pensou? 400 anos, porque quando nós estudamos a história bíblica, a gente vê ali os profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas menores, eram pessoas que se levantavam no meio do povo para chamar a atenção. Assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos. E o povo não se arrependia, Deus entregava eles na mão das nações que levavam eles como escravos. E assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem. Então, houve ali um silêncio profético de 400 anos. Agora nós não temos condições de imaginar o que aconteceu nesses 400 anos. Por quê? Porque foi um tempo de silêncio. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que essas pessoas que creram em Deus, mesmo crendo na promessa, essas pessoas são justificadas pela fé. Pessoas que muitas vezes não tinham condições nenhuma de serem chamadas professoras das boas novas, digamos assim, mas pessoas que mudaram, que optaram por uma mudança de vida e assim agora são inseridos lá na galeria dos heróis da fé, como pessoas que são salvos pela justificação da fé. Então, termina ali a história do Velho Testamento, 400 anos de silêncio, e depois o que acontece? Um povo ainda continuava na esperança do Messias, na esperança da salvação que vinha de Deus. E quando de repente chega então o anjo e se anuncia a Zacarias, pai de João Batista. Então começa a história novamente. Zacarias, que já era idoso, sua esposa era estéril, então o anjo vem e fala para ele que ela teria um filho. Logo em seguida, a Isabel começa a gerar João Batista, logo em seguida vem o Espírito Santo, fala com Maria, e nascerá de ti, mulher, aquele que será chamado Emanuel, Deus conosco, Salvador. Então começa novamente a história que nós vivemos hoje. Aí sim, agora sim, estamos nesta história, estamos no ano 2024, cálculos podem se perder em questão de 20 ou 30 anos, mas estamos na era cristã. E detalhe, o que está inserido na palavra são palavras verídicas, testemunhadas por pessoas, coisas que aconteceram, coisas que os mistérios não puderam explicar, coisas que realmente se tornaram notórias. Crucificação de Jesus, ressurreição. Jesus, depois que ressurgiu, permaneceu 40 dias andando entre os povos e foi testemunhado
a sua ida ao céu. E da mesma maneira que ele foi ao céu, ele está preparado para voltar buscar a sua igreja. Conforme nós cantamos agora mesmo, né? Ele virá num piscar de olhar. Então, essa salvação está liberada para cada um de nós. Agora, o que move a condição para a salvação? Primeiro, nós precisamos de uma força motriz. Motriz vem de motor. O nosso organismo é um motor. Nós temos, né, todo o conjunto de células, que uma depende da outra, nervos, ossos, o coração bombeando sangue, transmitindo energia para o nosso corpo. Então, nosso corpo é um motor. Para que nós tenhamos salvação, nós precisamos de uma força motriz, que é o amor de Deus. E o amor de Deus, nós acabamos de ler no texto da palavra. Quem que inicia esse plano da salvação? O próprio Deus. O próprio Deus inicia esse plano da salvação lá no Éden, porque Deus formou o homem para viver em alegria, em tranquilidade lá no Éden. Mas com a chegada do pecado, o convencimento do inimigo e a enganação, então veio todas as dificuldades que todos nós estamos sujeitos a passar. Mas Deus é o iniciador desse plano de salvação. E como chegar a essa salvação? A palavra diz que há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, Deus instituiu o sacerdote, o sumo sacerdote, que era aquele que recebia o sacrifício do povo durante todo o ano, e uma vez por ano ele entrava lá no Santo dos Santos para pedir perdão dos pecados do povo, e Deus aceitava pelo sacrifício. Mas a partir do momento então que Deus dá o seu único filho, unigênito, Jesus Cristo, para dar a sua vida numa morte horrenda, derramar até a última gota de sangue, até o momento em que furaram a sua costela e saiu água. Então, esse plano de salvação, ele se abre, ele se torna algo tão simples, que nós podemos alcançar de uma maneira muito mais fácil. Não é de graça, mas é pela graça de Jesus Cristo. Então, como nós podemos desfrutar disso? Através do mediador, que é Jesus Cristo. E para isso nós precisamos abrir a casa para Ele morar. Acabamos de cantar. É algo interessante meditar na palavra do Senhor. É algo interessante meditar nos cânticos que nós cantamos. A inspiração do Espírito Santo, ela é algo extraordinário. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite tiveram essa testificação da presença do Espírito Santo, da presença viva, real do nosso Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui celebrando um culto de adoração a Ele. E Ele com certeza recebe como cheiro suave, conforme os sacrifícios que eram feitos lá no Velho Testamento. Mas hoje nós temos livre acesso, então podemos entrar na presença do Pai. Agora, quem é o destinatário da salvação? A salvação é destinada a quem? Ao mundo. Ao mundo. Nós estamos inseridos no mundo, mas não podemos permanecer no mundo, na palavra figurada, que são as obras da carne. Então, a salvação, ela é destinada ao mundo. Uma vez nós estando no mundo, aceitamos a salvação em Jesus Cristo, então nós nos tornamos nova criatura. Então, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E todos aqueles que realmente entenderem essa palavra, hão de confessar que Ele é o Senhor. Agora, quem são os beneficiários
da salvação. Então veja bem, o amor é a força, Deus é o iniciador, Jesus Cristo é o mediador, o mundo é o destinatário. E quem é o beneficiário? Todo aquele que crê. Então a palavra diz que aquele que crê, né? Está escrito aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a chave da entrada para a vida eterna. Mas não tem jeito de entrar de qualquer maneira. Acabamos de entoar: eu preciso colocar as minhas vestes brancas. A gente não pode entrar de qualquer maneira. Não há possibilidade de entrar de qualquer maneira. Então, nós somos os beneficiários. Isso está destinado a cada um de nós, mas nós precisamos estar prontos, preparados, redimidos, aceitando essa remissão de Jesus nas nossas vidas e vestindo as nossas vestes brancas. O branco, ele significa que não pode haver manchas, não pode haver empecilhos, não pode haver nada que venha mostrar daquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Então, quando a gente veste uma roupa escura, digamos assim, né? Cai alguma coisa, você está comendo ali, cai um ketchup, alguma coisa, você disfarça, tudo bem. Mas numa roupa clara, numa roupa branca, qualquer coisinha que cai ali mancha, aquilo ali não sai, né? Não sei se existem aí, tem muitas propagandas, mas um detergente que seja realmente eficaz para tirar uma mancha de uma roupa branca. Então, para que nós sejamos beneficiados e que nós sejamos os beneficiários, nós precisamos vestir as nossas vestes brancas. E, para concluir, a salvação não é simplesmente o fato de termos vida eterna, mas com o pacote da salvação também vem o galardão. Esse galardão é algo que a gente precisa também analisar, pensar a respeito. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Eu vou alcançar a vida eterna? Vou, certo? Todos nós temos fé, convicção, não podemos ter medo, não podemos ter incerteza. Então, nós vamos alcançar a vida eterna. Quando nós declaramos a vida eterna em Jesus Cristo, nós estamos vencendo o inimigo, de acordo com a palavra que Deus falou lá no Gênesis. Estamos pisando a cabeça do inimigo. Mas nós não vamos simplesmente para a vida eterna só para ficar, digamos, lá no bem bom. Não, teremos também o galardão. E esse galardão, ele é resultado daquilo que estamos fazendo agora, no nosso dia a dia, no nosso convívio, em tudo aquilo que a gente procura e se esforça em fazer para agradar a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, que nesta noite o Espírito Santo possa mais uma vez nos convencer disso, para que nós possamos mais uma vez renovar o nosso compromisso com Deus, renovar o nosso compromisso com a palavra, renovar o nosso compromisso com o sacrifício de Jesus, para que assim nós, alcançando a vida eterna, nós também tenhamos vivido uma vida em condições, uma vida em conformidade com a palavra, para que quando nós formos chamados, vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo, então nós entraremos pelas portas, e assim nós chegaremos do outro lado, salvos, redimidos, e almejando
e recebendo uma coroa, recebendo um galardão, por aquilo. Veja bem, hoje, nós não somos merecedores, nós somos salvos pela graça, e graça é favor imerecido. Hoje nós somos salvos pela misericórdia de Deus, mas, uma vez alcançando a vida eterna, então seremos transformados e poderemos reconhecer o esforço que fizemos hoje para alcançar a vida eterna. Amém, meus queridos? Coloque-se em pé, vamos fazer uma oração nesse momento.